Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A um passo da Bélgica, a economia e a sociedade de Portugal estão mais maduras para resistir às crises políticas. Ao Presidente da República, o primeiro interessado na estabilidade e na dispensa de novas eleições, e que tudo fez ao seu alcance para o salvaguardar, não restava senão anunciar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições para o dia 18 de maio de 2025. Portugal caminha para as terceiras eleições legislativas em menos de 4 anos, sem que o anúncio de uma nova dissolução da Assembleia e a convocação do país para ir a votos tenha causado grandes estados de alma. Quer isto dizer que os portugueses se começam a habituar à instabilidade? Que estão tão cansados da persistente crise política que a combatem com um encolher de ombros? Ou será que, no fundo, sentem que, com ou sem governo em plenas funções, a vida segue como sempre? O que está implícito nas perguntas parece banal, mas as respostas que implicam são sérias. Trata-se de saber se a sociedade portuguesa e a sua economia estão suficientemente robustas e autónomas do Estado para resistir às suas crises políticas. Um exemplo vem sempre à cabeça para suscitar discussões. Entre dezembro de 2018 e outubro de 2020, a Bélgica esteve 652 dias sem governo e nem por isso o país parou ou o mundo acabou. Saber se a economia ou a sociedade são hoje suficientemente autónomas do Estado para acomodar os impactos das crises políticas e seguir em frente tornou-se, portanto, uma questão crucial. Ainda na edição de ontem do Público, o economista e académico Ricardo Paes Mamed, e o suspeito de ser um liberal clássico, dizia que a economia portuguesa depende muitíssimo menos do Estado do que alguns parecem julgar. Prova disso mesmo são os rankings da dívida pública das principais agências mundiais. Se a Moody's mantém a perspectiva do país no estável, a Standard & Poor's manteve este mês, quando a crise estava no ar, uma perspectiva positiva para o ranking de Portugal. Outro sinal. No dia em que o governo caía, a Volkswagen anunciava um investimento gigantesco para construir um carro elétrico em Portugal. Claro que ter um governo é sempre a garantia de que a administração administra e não há paragens nem compassos de espera nas decisões que impactam nos cidadãos, nas empresas ou no resto da sociedade. Programas gigantes como o PRR podem sofrer contratempos. Mas no essencial, o governo em gestão corrente ou a transição de pastas e assuntos para outro governo não perturba as rotinas do SNS, das escolas, da segurança social, nem inibe os gestores e os empresários de seguirem, na medida do possível, claro, a sua vida. O que nos leva a uma questão muito importante para o país. Estaremos hoje mais adultos e menos dependentes do poder do Estado Central? Estaremos mais perto dos belgas, mesmo não tendo o seu Estado mais flexível, a sua economia mais evoluída e o seu Estado mais descentralizado? Para discutir estas perguntas, o P24 convidou André Pinção Lucas, diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, criador e coordenador do projeto Mais Factos e coautor do livro Milhões a Voar. As mentiras que nos contaram sobre a TAP. O Instituto Mais Liberdade foi fundado em 2020 por, entre outros, Carlos Guimarães Pinto, Adolfo Mesquita Nunes e o empresário Carlos Moreira da Silva para promover o liberalismo político, económico e social em Portugal. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva André Poição Lucas, bem-vindo ao P24, muito obrigado por ter vindo até aqui e por estar connosco. Portugal está outra vez com um governo de gestão, mas nem esse limite, nem a transição, que dura vários meses, parecem perturbar a dinâmica económica e social do país. Porquê? Já nos habituámos ou a sociedade e os agentes económicos estão hoje mais autónomos ou menos dependentes do Estado? Olá, Manuel, muito obrigado pelo convite, é um gosto. Efetivamente, estamos a passar por vários ciclos políticos de eleições constantes e a economia, apesar de tudo, vai crescendo, não com um ritmo suficientemente pujante, mas vai crescendo. Na realidade, temos de recuar um pouco para perceber um pouco como é que é o contexto económico em que nós estamos neste momento. Quando atravessámos a última crise financeira,
sobretudo as nossas empresas, os empresários, num contexto em que tínhamos uma economia com bastantes dificuldades, o consumo doméstico diminuiu bastante, as empresas, no instinto de sobrevivência, tiveram que se virar para o estrangeiro. Foi a partir daí que as exportações começaram a aumentar muito mais, as empresas começaram a ser muito mais resilientes, muito menos dependentes da economia doméstica, e quando uma pessoa fala da dependência da economia doméstica, não é só dependência da economia, mas também da política doméstica, da política nacional e das decisões políticas. Por isso, o contexto adverso, do contexto adverso, sigla-se ali uma oportunidade importante para as empresas. Só para termos uma ideia, as exportações portuguesas face ao PIB, antes e pós 25 de Abril, estava ali à volta dos 20%, houve ali umas quedas, mas à volta de 20%, depois passámos para 25, 30% a partir de meados da década de 80 até à crise financeira, e a partir daí, depois da crise financeira, disparou e neste momento estamos a níveis próximos de 50%. Por isso temos empresas muito menos dependentes da economia nacional, dos políticos, das decisões políticas, e isso é uma boa notícia. Por isso é que, apesar de tudo, as coisas conseguem estar um pouco alheios a esta instabilidade. Mas André, notaria o mesmo tipo de dinâmica ou de autonomia nos outros segmentos da nossa vida coletiva, nomeadamente, portanto, na sociedade? Ou seja, por exemplo, ao nível do funcionamento da administração pública, fica-se com a ideia de que existe mais autonomia ou se calhar há mais exigência por parte dos cidadãos que faz com que uma paragem do governo, a vida pública continua a acontecer. Faria na mesma análise que faz para a economia? Não tanto, apesar de tudo, há naturalmente uma maior interferência política na administração pública, e vemos quando há novos governos, as constantes nomeações, alterações, etc. Mas, apesar de tudo, a administração pública tem de funcionar, tem um serviço público a prestar, o que faz com que, após estas eleições, os próprios funcionários da administração pública e equipas da administração pública vão tentando desenvolver o trabalho, apesar de todo este turbilhão. Mas ainda assim é mais influenciado do que a economia. Mas permita-me só voltar atrás para um aspecto. Ainda que desde a crise financeira as empresas portuguesas tenham aumentado muito mais a sua resiliência pelos fatores que eu referi, as decisões políticas do Estado, do Governo, têm ainda assim muita influência em alguns aspectos, e a instabilidade política é vista da parte das empresas como um bloqueio grande, sobretudo a médio e longo prazo. Empresas que precisam as empresas precisam saber quais são as regras do jogo, basicamente, isto num português simples. E as regras do jogo passa por saberem que daqui a 5 anos qual é que é a legislação que estará em vigor, mais coisa, menos coisa, daqui a 10 anos, as empresas não lidam nada bem com a instabilidade. E instabilidade não é apenas termos eleições, podemos ter um mesmo governo, mas que está sempre a criar novas regras, novas leis, nova regulação. Só para termos uma ideia, nas últimas 3 décadas houve mais de 1.300 alterações ao código de IRC. Em 3 décadas. O imposto sobre as empresas, portanto. Sim, isto é assustador para qualquer empresa. Por isso, esta instabilidade adia investimentos, transfere investimentos para outros países, e é difícil quantificar o impacto. Nós sabemos quanto é que estamos a crescer, mas não sabemos aquilo que não entrou por esta instabilidade e pelas constantes alterações legislativas. Por isso é mais preocupante propriamente para as empresas do que propriamente haver muitas eleições. Podemos ter muitas eleições, mas sentirem que não há uma mudança radical no rumo. Mas o problema é que as empresas sentem que pode haver de facto mudanças radicais no rumo. Temos um exemplo muito, muito simples, Manuel. Tivemos este governo, a dias da Assembleia da República ser dissolvida, a anunciar PPPs na saúde numa série em 5 hospitais. Uma medida que, como sabemos, não será tão bem aceita por outros partidos, nomeadamente pela liderança da oposição. Se o governo mudar, não sei qual é que será o destino dessa intenção. Neste momento não passou de intenção, porque é um exemplo da forma como esta instabilidade afeta, e para terminar, afeta sobretudo algo tão importante, nós falamos tanto, que é a importância de fazermos reformas. Não se fazem reformas em ciclos políticos curtos, faz-se com uma visão de médio e longo prazo. As reformas são difíceis, são lentas, e
E o que acontece é que com estes ciclos curtos temos governos apenas com instinto de sobrevivência, a tentar sobreviver a estes ciclos curtos, às polémicas do dia a dia, e não há uma visão de longo prazo, porque não há condições para isso. Mas para todos os efeitos, portanto, olhando para essa volatilidade política e para os ciclos curtos que cada governo tem que cumprir, isto faz, portanto, com que a hegemonia ou o domínio da política sobre o Estado e em conjunto da política e do Estado sobre a sociedade diminua. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, e sim, enfim, com certos laivos de provocação, é se aquilo que alguns partidos políticos de inspiração liberal e o Instituto Mais Liberdade estão permanentemente a reclamar, ou seja, que o Estado, que haja uma maior, que o Estado seja menos intenso na sua presença no cotidiano das pessoas, isso de alguma forma tem vindo a acontecer em Portugal nos últimos anos. Tem vindo a acontecer em parte por uma questão de necessidade, até pelo que eu referi, após uma crise financeira, após alguma instabilidade governativa, etc., as empresas, eu tenho que reconhecer uma coisa, que todos nós, enfim, eu em particular, até Instituto Mais Liberdade, etc., muitas vezes tendemos a sobrevalorizar o impacto até dos políticos. Isto leva a que, quando temos bons indicadores económicos, imputamos muito esse mérito aos políticos que lá estão, seja eles quais forem, ou quando temos maus indicadores, também imputamos. E ao extravasar demasiado isso, estamos a desvalorizar até o papel de toda a economia, de todo o setor privado, que faz tanto, apesar de muitos constrangimentos de políticos, e por isso o mérito é parcial quando as coisas correm bem, e o demérito também muitas vezes é parcial, porque todos nós, sociedade, empresas, famílias, temos a nossa parte de culpa. Aí sem dúvida, mas como eu referi há pouco, o impacto que o Estado tem, que o Governo tem, é difícil de medir, porque nós sabemos como estamos, mas não sabemos quando é que poderíamos estar com um Governo diferente. Eu há pouco falava de um conjunto de reformas, no que diz respeito à economia, a área, por exemplo, da justiça, a importância de uma reforma da justiça, teria um impacto muito grande na economia. E dou-lhe um exemplo que enche os nossos jornais todos, que é a habitação. A habitação é um problema económico, de equilíbrio ou desequilíbrio da oferta e da procura, mas muito relacionado com justiça, sobretudo no mercado de arrendamento. Portugal não tem mercado de arrendamento a funcionar, não tem grandes players de arrendamento, não há mercado de arrendamento em Portugal. E não há em grande parte, porque há uma justiça que não funciona, e com uma justiça que não funciona, ninguém quer arrendar, não há players que queiram fazer build to rent, construir para arrendar, porque não há um contexto jurídico que dê confiança, Garantias, aos portanto, agentes. aos proprietários e aos... Isso, Sim. uma justiça que não funciona, são custos extra de contexto para as empresas e tem um impacto económico grande. Isto só se faz com governos mais estáveis, mesmo que haja mais eleições, pelo menos que as mudanças políticas não sejam tão drásticas, porque até podemos ter mudanças de governos, mas haver ali um fio condutor. E esse é o problema, de facto, destas eleições constantes. Portanto, faz com que, portanto, haja uma grande volatilidade e uma grande imprevisibilidade. Mas, ao mesmo tempo, portanto, faz com que a esfera de influência do Estado e da política sobre a sociedade seja mais reduzida. E isso, portanto, para um liberal... Bem, isso não é bem tão... Não estamos já a falar dos liberais, mas estamos a falar mais dos libertários, não é verdade? São coisas, apesar de tudo, substancialmente diferentes. Mas, portanto, aquilo que o André nos está a dizer é que, se por um lado, portanto, a sociedade portuguesa está muito mais resistente e muito mais autónoma, continua a ser necessário, portanto, uma atividade, uma certa continuidade das políticas públicas para que alguns dos constrangimentos que existem na sociedade portuguesa, seja ao nível da economia, seja ao nível de própria dinâmica social, possam ser corrigidos. Falou da justiça, e em concreto, enfim, parece-me a mim, da justiça administrativa. Há mais alguma área onde acho que esta permanente descontinuidade seja preocupante? Fala-se muito da necessária reforma do Estado, uma reforma profunda do Estado. Também só é possível com um projeto mais a médio e longo prazo, a repensar também a segurança social e a sustentabilidade da segurança social. Mais uma vez, repensar a segurança social não dá votos a curto prazo. Por isso não é algo que vai encher as campanhas eleitorais, não dá votos, é algo complexo, é algo técnico, é algo que não tem um efeito imediato.
podemos juntar aqui a saúde, a educação, estamos a falar de áreas onde é preciso reformas profundas, não apenas de remendos. E isso só se consegue, de facto, com maior estabilidade política, mesmo, como eu disse, que os governos até possam ir mudando, mas pelo menos uma visão mais consensual. Porque senão, de facto, os agentes do mercado têm encontrado oportunidades interessantes em Portugal e apesar destes constrangimentos vão aproveitando essas oportunidades, mas é um apesar de. Repare que foi curioso que houve um relatório do Observatório de Competitividade Fiscal da Deloitte 2023 que analisava quais eram os aspectos que atraíam mais os empresários e as empresas em Portugal. E o que é curioso é que aquilo em que Portugal se estava melhor são fatores em que nós portugueses não temos grande mérito. É a situação geográfica, temos sorte, caso de estar aqui, é o clima, também não temos grande mérito disso, o acesso ao mercado europeu, enfim, estamos na zona euro, estamos na União Europeia, temos aí algum mérito, mas também seria estranho na localização onde estamos, se não estivéssemos. Estes são os pontos diferenciais. E lá no fim encontramos aspectos esses sim que nós existimos culpa de estarem lá no fim, quer seja carga fiscal, legislação laboral e complexidade legal, para dar alguns exemplos do que está lá no fundo. Por isso, nós temos de facto fatores competitivos, mas que infelizmente alguns deles, enfim, felizmente para nós temos esses fatores, mas não temos grande mérito neles. Devemos catapultar aqueles onde dependem de facto de políticas públicas para conseguir aumentar a atratividade do mercado, que já tem vários fatores de atratividade, sem dúvida, e daí muito investimento estrangeiro que tem aumentado, imigração qualificada. Por isso, temos muita coisa boa, mas podemos ter ainda mais. E eu não sei qual é que é o potencial incremental se nós tivéssemos essas políticas mais de longo prazo. Muito bem, André Poisson Lucas, muito obrigado por ter vindo ao P24 com as suas ideias e os seus esclarecimentos. Foi um prazer. Obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo. O pequeno mundo do show business português esconde por vezes pequenos tesouros. O caso do processo judicial que os Anjos, uma banda musical, intentaram contra a humorista Joana Marques, no qual pedem uma indemnização de 1,2 milhões de euros por perdas e danos, é um desses tesouros. Um desses tesouros deprimentes, acrescente-se. Os Anjos fizeram uma interpretação horrível do hino nacional no Autódromo do Algarve e, atenta e talentosa como é, Joana Marques usou esse momento para trabalhar, ou seja, para fazer humor. A ousadia, entre aspas, custa-lhe o incómodo de ter de responder na justiça. E pouco mais, esperamos. Se um dia nos proibirem de rir com os disparates dos outros, então estaremos mesmo mal. Rir não era exatamente o caso, porque a versão da Angelical do hino nacional dava antes vontade de chorar. Mas, no fim de contas, dá tudo na mesma coisa. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O público fica no ouvido.